Deixa eu ser Brutus falar aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esta aula gravada pelo YouTube. Para vocês que estão assistindo ao vivo aqui comigo, bom dia de novo, né? Estou aqui com a turminha boa, Deixa eu ver quem está comigo aqui. Tá Fabiane, Luiz, Fernanda, Aline, Rosana, Jaqueline e Ariane. Então aí temos aí as turmas do primeiro B, primeiro C. E a Aline é do primeiro. É porque tem duas Alines. A Aline é primeiro A, Aline? Acho que sim. Pois bem, gente. Então vamos começar essa aula, né? Esse nosso momento. Hoje a gente vai entrar em outro método de resolução de equações do segundo grau de completar quadrados. Né? Então a gente está aprendendo coisas novas, né? Métodos novos. Pessoal, você que está assistindo essa aula, vocês vão se estranhar porque vai aparecer 40 recomendações na Khan Academy para vocês, tá? Mas o prazo está mais longo. Por quê? Porque eu peguei esse assunto que a gente está trazendo, né? E eu coloquei todas as recomendações lá para vocês estudarem, certo? As recomendações estão lá em pré-álgebra, né? Mas aí eu já coloquei lá no Khan, tá certo? Essa semana uma das atividades, são duas, né? Tem uma atividade sobre o assunto e sobre equações do segundo grau, e eu pedi para vocês fazerem uma sondagem também lá do curso de pré-álgebra, né? A gente começou no início do ano fazendo uma sondagem do curso de aritmética, e agora, para ver se estamos evoluídos, se melhoramos um pouquinho, vamos começar a fazer a sondagem de pré-álgebra, né? Eu quero fazer outras duas sondagens ainda com noções de álgebra e com álgebra 1, né? Para a gente ver a que pé está a nossa vida, né? E não se preocupe, se o resultado for ruim, faz parte, a gente vai trabalhar para melhorar, tá certo? Vou apresentar a minha tela aqui para a gente começar a nossa aula hoje, que vai ser bem objetiva, bem rápida, para que vocês tenham tempo para estudar na Khan, revisar as coisas que vocês precisam revisar também, certo? Aí, a partir da semana que vem a gente vai ser um pouco mais exigente, eu e Bianca, mas essa semana a gente vai. Oi, essa semana a gente vai estar mais tranquilo, porque eu sei que talvez algumas atividades vocês tenham que entregar ainda, né, e tal. Aí a gente vai pegar mais leve. Lembrando que quem não fez nenhuma avaliação, a partir de agora já entra o período da segunda chamada, certo? É necessário que você justifique para o professor, pelo menos para mim, para você poder fazer a avaliação de segunda chamada, porque eu já fechei todas as avaliações, né? Eu já proibi o envio de respostas. Aí só segunda chamada agora e vocês têm que justificar. Ok? Então, gente, vamos lá para o método de completar quadrados. Para quem não assistiu às aulas sábado, tome vergonha na sua cara, tá? Então eu deixei duas aulas para o sábado, está lá no canal do YouTube e também estão os links lá no Classroom ou também no grupo do WhatsApp do segundo ano, tá bom? As aulas de sábado, elas são importantíssimas. Não pense que eu revisei conteúdo na aula de sábado, não. A aula de sábado eu dei início ao conteúdo dessa unidade, dessa terceira unidade, tá? Que é um contínuo mesmo da segunda. Então, você que não assistiu às aulas de sábado, por favor, se você está vendo essa aula gravada, pause essa aula, feche e volte para as aulas de sábado. Assista as duas aulas para depois você vir para cá, tá certo? Para que você não fique prejudicado. Então, o material está gravado, está tudo lá, ok? Então, vamos lá. Método de completar quadrados. Na aula passada, nós conversamos sobre uma coisinha interessante chamada trinômio do quadrado perfeito, que é aquele tipo de equação que ela está ligada a um produto notável e que nós podemos, com muita tranquilidade, fatorar, transformar ela de novo numa forma reduzida, certo? E nessa aula a gente vai responder aquele questionamento que fizeram na aula passada, né? A forma fatorada tem que estar sempre igualada a zero? Não, nem sempre.
E aí nós vamos ver por que nem sempre e como a gente pode encontrar raízes de maneiras diferentes, tá certo? Então vamos lá. O método de completar quadrados é uma forma alternativa de encontrar raízes de uma equação. É o método de completar quadrados. Opa, uma forma alternativa de encontrar as raízes de uma equação é o método de completar quadrados. Como assim, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho essa equação: 4x ao quadrado mais 20x mais 16, certo? Vamos lembrar do trinômio do quadrado perfeito. O trinômio do quadrado perfeito é assim, ó, ax ao quadrado mais 2ab, perdão, abx, mais b ao quadrado, que é igual a zero, ok? Esse é o trinômio do quadrado perfeito. Então, o que é que a gente vai observar? Nós vamos observar as pontas, tá certo? Em especial, o primeiro número. No método de completar quadrados, a gente vai olhar para o primeiro número em primeiro lugar, tá certo? Então, vamos olhar. Esse primeiro número, ele é um quadrado perfeito. Se a gente observar aqui, ó, dá para fatorar 4x ao quadrado como 2x elevado ao quadrado, tá certo? E aí, como é que vai ser esse número do meio? Ele é duas vezes o primeiro número, que é 2x, né? Que é 2x, vezes o segundo número. Eu vou colocar aqui um b. Vamos dizer que eu não sei qual número é esse. Por quê, gente? O 16, vamos olhar que o 16, ele também é um quadrado perfeito, né? A gente poderia até colocar o 16 como 4 ao quadrado. Porém, se eu colocar o 4 aqui, vai dar erro, ó. 2 vezes 2, 4 e 4, perdão. 2 vezes 2x, 4x, e 4x vezes 4 dá 16x. Porém, a minha equação, eu tenho 20x. Então, não pode ser esse 4, certo? Então, esse número, ou melhor, esse polinômio, não é um trinômio do quadrado perfeito. Então, isso aqui não é perfeito, gente. Tá certo? Por quê? Porque essa parte do meio aqui não dá 20, tá? Então, vamos lá. Se fatorássemos a parte do meio do trinômio, teríamos isso. Então, se a gente fatorasse a forma do meio do trinômio, a gente ia ficar aqui, ó, com 2 vezes 2 vezes 5x, né? Ou melhor, 2, deixa eu colocar esse x para cá. 2 vezes 2x vezes 5, porque isso dá 20, né? Qual é a única certeza que a gente tem aqui, gente? Vamos lá. Bora tentar recapitular. Qual é a única certeza que nós temos? Que o primeiro número, certo, que acompanha o x ao quadrado, ele faz parte do trinômio do quadrado perfeito. Ele é um quadrado perfeito. Natan, se esse fosse um quadrado perfeito, se 4x ao quadrado não fosse um quadrado perfeito, eu poderia fazer o método de completar os quadrados? Não, não poderia. Se ele não fosse um quadrado perfeito, teria como eu fatorar isso aqui como um produto notável? Não, não teria. Tem outra forma de fatoração que a gente vai ver na semana que vem, tá? Ou no CAN, que eu já tenho a explicação prévia também. Mas isso não poderia. Só posso fatorar, só posso completar esse quadrado, porque, primeiramente, o número que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente a, ele é um quadrado perfeito, certo? Como assim, Natan, quadrado perfeito? 4x ao quadrado, gente, ele é a mesma coisa que 2x elevado ao quadrado.
2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, isso aqui é um quadrado perfeito, entendeu? Nesse sentido. Então, isso aqui, ó, nós temos um erro, não deu certo. Então, vamos lá. Se fatorássemos a parte do meio do trinômio, teríamos isso aqui, ó. 2 vezes 2x vezes 5, certo? Então, para isso aqui ser um trinômio do quadrado perfeito, era preciso que o coeficiente c fosse 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Para quem estava na outra aula, lembrando, né, que o trinômio do quadrado perfeito só acontece quando tanto a ponta, né, quanto o último número forem quadrados perfeitos. Que é muito importante, a parte do meio seja o dobro do primeiro número vezes o segundo. Ok? Então vamos lá. Gente, isso aqui é uma lógica diferente, vai ser um pouco. Deixa eu entrar pelo chat aqui também para eu acompanhar vocês, tá? Pelo Meet, eu sempre esqueço. Isso aqui vai ser um pouco estranho de início, tá? Mas vai fazer sentido depois. Daqui a pouquinho, na verdade. Calma aí que a gente vai explicando. Que número poderia ser acrescentado? Bora lá. Qual é o quadrado de 5? É 25, não é verdade? Ei, Eu... Nathan, Oi, querido. e se o número que tivesse no quadrado perfeito fosse o valor de C? Aí você já poderia fatorar da maneira como a gente fez no sábado. Poderia fatorar usando o produto notável. Entendi. Que nem a gente fez Obrigado. que nem a gente fez na semana passada. O que acontece é que dessa vez o 16, se a gente fatorar o 16, dá 4 ao quadrado. Só que o 4 ele não faz parte desse 20x. Porque o 20x, dentro de um trinômio do quadrado perfeito, a parte do meio era o quê? O dobro do primeiro termo vezes o segundo. Só que o segundo aqui seria 4 e não vai dar certo. Entendeu? Aí aqui é um método alternativo, quando a gente não consegue fazer o trinômio do quadrado perfeito, a gente vai usar uma outra forma. Diga, Ariane. Você podia repetir aquela parte que você estava falando do 2x elevado ao quadrado? Porque você Aqui? falou algumas coisas lá de faturação e tudo, e eu não peguei direito. Pronto. É certinho. Então, quando a gente quer saber, vamos dizer assim, deixa eu pegar. Para quem não estava na outra aula, eu vou pegar um polinômio perfeito aqui, tá? Um quadrado perfeito. Então, vamos dizer aqui, ó, eu tenho 9x ao quadrado mais 12x, menos 12x, fazer negativo só para variar um pouquinho, mais 4, certo? Igual a zero. Nós sabemos que a estrutura do trinômio do quadrado perfeito é esse aqui. É essa aqui, né? Então, para a gente fazer o trinômio do quadrado perfeito, nós precisamos. Peraí. Vamos lembrar o produto notável disso aqui, né? O produto notável disso aqui vai ser a menos b ao quadrado. Então, para a gente poder fazer essa fatoração, nós precisamos que esse primeiro termo, tá, seja um quadrado perfeito, que o segundo também, certo? E que essa parte do meio seja o dobro desse primeiro termo vezes o segundo. Como assim? Bora lá. 9x ao quadrado dá para a gente fatorar porque ele é um quadrado perfeito. Então, eu vou colocar aqui 3x elevado ao quadrado, certo? Menos 12x. 4 também dá para fatorar. 2 ao quadrado. Certo. Agora que a gente sabe que as duas partes aqui das pontas, elas são quadrados perfeitos, ou seja, elas são produtos de números elevados ao quadrado, né? Então, 3x elevado ao quadrado é 9x ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. E aí, para validar, nós precisamos que essa parte do meio aqui
seja o dobro do primeiro termo vezes o segundo. Então, se a gente olhar aqui, ó, repetindo essa parte, o 12x, ele é a mesma coisa, né? Menos 12x, que 2 vezes 3x, que foi essa parte aqui, o A, vezes o 2, que está aqui no meio. Então, se a gente multiplicar, 2 vezes 3x dá 6x, vezes 2 dá 12. Então, nós podemos fatorar isso aqui, ó, como é um sinal negativo no meio, como a subtração do primeiro termo pelo segundo ao quadrado. Então, isso aqui é a forma fatorada, certo? É a forma fatorada. São equivalentes, gente. Esse aqui para esse aqui, ó, eles são equivalentes. Então, são duas formas de escrever o mesmo número. A isso aqui a gente chama de produto notável, ok? Talvez tenham formas mais fáceis de explicar essa fatoração, mas essa aqui é a que eu costumo usar. Então, aí para a gente entender que isso aqui, ó, 3x ao quadrado, e a gente fez a fatoração. 9x ao quadrado ficou 3x ao quadrado, 4 ficou 2 ao quadrado. Aí essas partes aqui, ó, que vão ser os números que vão integrar o nosso produto notável. E, Natan, mais uma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, o C estando certo ali, mas o A não colaborando com o resultado. Aí eu poderia adicionar mais x ao quadrado dos dois lados, assim, para completar no A, ou só pode ser no C? Poderia, mas para a utilidade que o método de completar quadrados tem, que é encontrar as raízes, não ia funcionar. Porque você ia ter outra variável elevada ao quadrado do outro lado da igualdade. E aí você, Ah, entendeu? Aí você ia ficar com uma parte fatorada e uma variável elevada ao quadrado do outro lado. Então não ia ter muito sentido, a gente não ia conseguir encontrar resultados. Aí por isso que a gente deixa só a parte do C, da constante. E aí a gente tem que observar, caso esse aqui não seja um quadrado perfeito, existem outras formas de fatoração que a gente vai aprender também. Aí a gente vai aprender outras formas de fatorar também os números. Então, vamos retornar, viu, gente? Qualquer coisa, levante a mão, digite em texto, fale em áudio, fiquem à vontade, tá certo? Para a gente ir tirando essas dúvidas. Bom dia para quem chegou depois. Gente, não chegou ninguém depois, socorro. Onde é que estão meus alunos? Enfim, vamos lá, gente. Então, se fatorássemos a parte do meio do trinômio, teríamos isso aqui. E aí vem a pergunta. E essa pergunta a gente sempre vai se fazer. Perdão. Que número poderia ser acrescentado nos dois lados da igualdade, porque eu nunca posso acrescentar uma coisa de um lado só, né? Que número poderia ser acrescentado nos dois lados da igualdade para que a constante, essa aqui, seja um quadrado perfeito de 5? E aí eu pergunto para vocês, qual é o quadrado de 5? Vai ser 25, né, gente? Então, 25 ele é o quadrado perfeito. Que número eu posso somar com 16 para que ele vire 25? 9. Isso. Aí eu vou somar o 9. Então, vou colocar mais 9 aqui. Mas como eu estou fazendo isso dos dois lados da equação, então eu preciso colocar um mais 9 aqui também. Calma aí que vocês vão entender minha maluquice, viu? Tá dando para vocês verem? Quer que eu aumente a letra? Se tiver ruim para vocês verem, vocês Tá falam. dando pra ver, Nathan? Tá dando para ver direitinho? Tá. Sim. Porque eu não quero que fique confuso, não. Mas vamos lá. Então, resolvendo isso aqui, gente, só para resolver. Então, 16 mais 9 dá 25. E aqui ficou 0 mais 9 dá o próprio 9. Pronto. A partir de aqui, então, já posso fatorar isso aqui, ó. Porque 5, eu posso elevar 5 ao quadrado, né? Colocar 25 como 5 ao quadrado. E aí a gente tem, ó, quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, e
e o quadrado do segundo termo. Isso aqui já entra um produto notável, que é o quadrado da soma. Então, eu posso reescrever isso aqui como 2x mais 5 ao quadrado, que é igual a 9. E aí a gente entra naquela pergunta que foi feita na segunda-feira, né? Então, ó, gente, ó, 2x mais 5 é igual a 9. Por quê, gente? Ó, produto notável. Produto notável de 2x mais 5 ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo, que é 4x ao quadrado. Duas vezes o primeiro termo, que é 2x, 2 vezes 2x, 4x vezes 5, que é o segundo termo, 20x. E aí o quadrado do segundo termo, que é 25. Por isso que eu completei esse quadrado, entendeu? Ele não era um quadrado perfeito. Nós fizemos uma completude, né? Nós completamos esse quadrado para que o nosso cálculo desse certo, ok? Vocês vão ver que isso aqui não tem tantos passos, não. São coisas que a gente vai aprender a lógica, tá bom? Mas pronto. Então, o que que acontece? Eu tenho esse número elevado ao quadrado e tenho um 9 aqui. Como eu posso resolver isso aqui para eliminar essa potência ao quadrado? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou pegar a raiz quadrada de... Deixa eu colocar a estrutura logo. Pronto. Eu vou pegar a raiz quadrada de 2x mais 5 ao quadrado e a raiz quadrada de 9. O que acontece? Eu tenho uma raiz quadrada e uma potência quadrada. Eles dois se anulam. Então, vou ficar com 2x mais 5 desse lado, que será igual a mais ou menos a raiz de 9 é 3. Então, mais ou menos 3. Tá certo? Aqui eu já poderia colocar mais ou menos raiz de 9 também. Então, aqui já é o caminho para encontrar a raiz. Eu tinha uma equação de segundo grau, mas eu vou conseguir resolvê-la como uma equação de primeiro grau. Tá? Aí prestem atenção nessa parte aqui. Então, bora lá. Eu vou ficar com 2x mais 5, que é igual a 3 positivo, e 2x mais 5, que é igual a menos 3. Então, essas serão as nossas duas raízes. Vamos resolver cada uma delas. 5 está positivo, passa para o lado de cá negativo. 2x é igual a 3 menos 5. 2x vai ser igual a menos 2. E x será igual a menos 2 dividido por 2, certo? X vai ser igual a menos 1. Então, resolvemos aqui, ó, fomos andando para frente. Espero que não fique muito confuso, que é a forma mais esteticamente que eu acho mais legal para fazer aqui. Vou colocar vou colocar aqui de uma cor, ali de outra, para a gente não se confundir tanto. Eu vou colocar em negrito, gente, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Eu acho que os números talvez fiquem ruins para vocês verem assim. Acho que assim fica melhor. Pronto. Agora o próximo, né? O x2, melhor dizendo. Aqui eu posso até colocar x1. Mesma coisa, viu, gente? x1, x2, x', x duas linhas. Dá no mesmo, tá? Aí, continuando, vamos lá. 2x, esse mais 5 passa para o lado de lá. Então, vai ser 2x é igual a menos 3, menos 5. Se você quisesse, podia colocar o menos 8 direto, não tem problema, tá? 2x é igual a menos 8. E x vai ser igual a menos 8 dividido por 2. X é igual a menos 4. Então, essas são as nossas duas raízes da equação. Nós conseguimos fazer isso sem Bhaskara. Certo? Então, sem utilizar a Bhaskara, a gente consegue fazer pelo método de completar os quadrados. Ok? Vou fazer mais exemplos disso, viu, gente? Fiquem tranquilos. Não terminamos, não. Vamos fazer mais para a gente treinar, certo?
Deixa eu só arrumar um espaço aqui. Eu vou apagar essa questão do quadrado perfeito, porque já está lá na outra aula, tá bom? Então vamos lá. E se fôssemos pelo método tradicional, será que a gente encontraria o mesmo resultado? Vamos pegar a equação normal aqui. Então, pelo método normal, delta. Ah, Natan, você está mostrando aqui isso aqui para a gente, mas eu prefiro continuar usando o delta. Use, uai. Mas a questão é que é importante a gente mostrar, repare uma coisa. Fazendo a fatoração, fazendo o método de completar quadrados e depois a fatoração, eu não trabalhei com nenhum número grande, ó. Repare que não houve nenhuma multiplicação grande aqui. Então, isso traz uma vantagem. Agora, eu esqueci de colocar, eu vou colocar uma equação, eu vou mudar uma dessas equações aqui. Eu vou mudar, porque um dos casos mais comuns é esse aqui, do x ao quadrado, né? X ao quadrado é um dos casos mais comuns que a gente tem. Então, vamos colocar ele aqui. 4x. Isso. 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 Pronto. Esse caso vai ser bom. Pronto. Delta é igual b ao quadrado. B é 20. Então, 20 ao quadrado menos 4a é 4, né? O coeficiente a é 4. Constante, né? Coeficiente c é 16. Então, pessoal, teríamos dentro de uma variação que fazer toda essa multiplicação aqui. Então, delta é igual 20 vezes 20 é 400, menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, o quadrado de 16 é 256. Delta seria, então, para nós, 144, ok? E aí a gente vai para o x. X vai ser igual menos b. B é 20. Então, menos 20 mais ou menos a raiz quadrada de 144, que é 12. Estou fazendo direto um pouquinho, viu? Porque eu acho que isso aqui já é maçante para vocês. Aí eu posso adiantar. Raiz quadrada de 144 é 12. Sobre 2a é 4. Então, nós vamos ter isso aqui. Vamos dividir. Mudar a cor. Pronto. Então, nós vamos ficar com a parte positiva em cima, negativa embaixo. Tanto faz, fica a seu critério, a seu gosto. E aí a gente vai ter menos 20 mais 12. 2 vezes 4, 8. Então, menos 20 mais 12 dividido por 8. Eu mudei a cor não quis mudar. E aí vamos resolver essa aqui. Menos 20 mais 12 dá menos 8. Menos 8 dividido por 8, a gente encontrou o x1, que é menos 8. Menos 1, perdão. Menos 8 dividido por 8, menos 1. Agora, nós vamos pegar aqui o x2. Que vai ser menos 20 menos 12 dividido por 8. Menos 20 menos 12, sinais negativos, gente, duas dívidas a gente junta, tá certo? Vai ficar menos 32, que dividido por 8 é igual a menos... Como é? Isso, a menos 4. Então, gente, ó, o mesmo resultado, tá certo? É o mesmo resultado. Isso aqui é só uma outra forma de calcular. Como eu falei na aula de sábado, existem umas 3 a 4 formas conhecidas de você calcular a raiz de equação de segundo grau, né? Tem o método de completar quadrados, tem o método de Bhaskara, tem o método da fatoração, tem soma e produto, tem várias formas da gente calcular, tá bom? Então, bora lá, continuando. Então, só para provar que dá no mesmo, tá? Vamos lá tentar outras vezes mais resumido. Agora, não tem o zero aqui do outro lado, viu? Então, repara que eu trouxe exemplos diferentes aqui para a gente lidar. Então, vamos lá.
16, 48 e 12. Eu vou fatorar só essa parte. O 16x ao quadrado é um quadrado perfeito, né, gente? 16x ao quadrado é a mesma coisa que 4x elevado ao quadrado. Pronto. Então, 48 vai ser o quê? O dobro do primeiro termo, que eu já tenho o primeiro termo, que é 4x, vezes o segundo termo, que eu desconheço. Então, não sei qual é o segundo termo. Então, eu sei que 48 tem que ser 2 vezes 4x vezes alguma coisa. Aí, para isso, gente, de maneira bem simples, é só a gente ver aqui, ó. 48x. 2 vezes 4x dá 8. 48x dividido por 8x dá 6. Ou seja, esse termo aqui tem que ser 6. Eu vou diminuir um pouquinho a letra aqui e aumentar o zoom. Que aí a gente tem o mesmo efeito. Pronto. Ou seja, esse número aqui, ele vai ter que ser o 6 para que a gente encontre o 48. Ok. 6 ao quadrado dá 36. Quanto mais 12 vai dar 36? Que número somado com 12 dá 36? 24. 24? Não daria para botar o -8 para lá, não? Pro outro lado? Cá daria também. Ficaria 20. Aí, em vez de somar 24, você poderia somar 16 e o resultado seria o mesmo, viu? Tranquilo. E volta. Volta. Como tá aí? Pronto. Agora sim. Vou aumentar aqui o zoom. Pronto, gente. Então, o 24. Aí eu vou somar o 24. Ou eu poderia colocar o 8, mas eu quero colocar o 24 só para a gente entender que a gente precisa fazer a mesma coisa dos dois lados da equação, tá bom? Então, para que isso aqui vire um quadrado perfeito, eu vou somar 24 dos dois lados. Por que dos dois lados, Nathan? Porque se eu somei dos dois lados da igualdade, eu não alterei o número, tá certo? Então, continuando aqui, aí eu vou ter, ó, 4x, 4x ao quadrado, mais 2 vezes 4x vezes 6, mais 36, que é igual menos 8 mais 24 dá 16, certo? E 36 a gente já sabe que é 6 ao quadrado, e aqui dá um trinômio do quadrado perfeito, e a gente pode fatorar, vai ser 4x mais 6 ao quadrado, que é igual a 16, gente. Certo? É igual a 16. E aí a gente pode fazer a fatoração. Encontrar a raiz, né? Eu vou encontrar as duas raízes aqui embaixo. Que no caso aqui, a gente vai ter que 4x mais 6. Vou fazer isso, vou saltar a linha disso aqui também. Então, 4x mais 6 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16. Né? Aí a gente já corta a potência com a raiz. Transforma a raiz para lá. Então, beleza. Vou soltar as linhas aqui só para ficar certinho. Pronto. Agora a gente já pode descobrir a raiz. Certo? Então, tá? Então vamos lá. Então, gente, nossa primeira equação vai ser 4x mais 6, que é igual a mais ou menos a raiz de 16. A raiz de 16 é 4, fica 4 aqui. Tá? Agora, o próximo vai ser 4x mais 6,
é igual a menos 4. Deixa eu só ver uma coisinha do exemplo anterior. Natan, o quadrado saiu porque colocou na raiz, foi? Oi? Isso. Porque aqui, ó, tirei a raiz quadrada. Vou colocar aqui. Porque no caso aqui, a gente tirou a raiz quadrada de um número que já estava elevado ao quadrado. Aí por isso que a gente cancela a raiz com a potência. Que a gente fez isso aqui, ó. Elevou os dois lados ao quadrado. Tirou a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 4x mais 6 ao quadrado é o próprio 4x mais 6. Eu só corto a potência com a raiz. E aí a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. E aí a gente vai fazer o desenvolvimento aqui. Deixa eu diminuir esses números. Pronto. Então isso aqui vai ser mais simples. Isola o x, né? 4x é igual a 4 menos 6, que dá menos 2. Né? 4 menos 6 menos 2. E x será igual, x1, né? Melhor dizendo, x1 será igual a menos 2 dividido por 4. Isso aqui, gente, se a gente simplificar, vai ser 1 meio. Ok? Agora o próximo vai ser 4x. E agora aqui, menos 4 menos 6 dá menos 10. Isolando isso aqui, nós vamos ficar com x, que é igual a menos 10 dividido por 4. Simplificando isso aqui. Pronto. Simplificando isso aqui, vai ficar 5 meios. Certo? Então, aqui é a maneira da gente encontrar as raízes dessa equação, gente. Usando o método de completar quadrados. Natan, esse tem mais processos? Tem, mas em compensação você não vai precisar multiplicar 48 ao quadrado e nem fazer a multiplicação de 4 vezes 16 vezes 20, né? Que seria o delta dele para tirar a raiz, ia ser enorme. Então, aqui é uma boa maneira da gente encurtar caminho, né? Ô, Natan, Oi, você vai pode deixar ir. esses cálculos lá na sala? É porque assim, esse aqui eu preparo depois para mandar para o roteiro impresso. Aí eu posso colocar para vocês. Vi, Só que obrigada. eu só não coloco hoje, porque aí, como eu vou mandar para o roteiro impresso, aí eu tenho que colocar as explicações, para não ficar desconexo, né? Mas ao longo da semana eu coloco. Daqui para quarta-feira tá pronto, viu? Viu, obrigada. Daqui para quarta-feira tá pronto. Mas aí na CAM tem as explicações disso também. Eu coloquei esse método lá na playlist para vocês. Pronto. Um exemplo muito comum, gente, é quando a gente tem só o x aqui, né? X ao quadrado, ou seja, o coeficiente a é 1. Então, esse aqui é um exemplo maravilhoso para a gente treinar isso aqui. Por quê? Porque x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, que x elevado ao quadrado. Né? Então, o x ao quadrado, por excelência, ele já é um quadrado perfeito. Né? Então, a gente vai precisar de o dobro de x vezes algum outro número. Se a gente dividir 4x por 2x, vai ficar o próprio 2. Então, a gente já sabe que para completar o quadrado, eu vou precisar de um número que seja o quadrado de 2. Então, mais somar com 4. Dos dois lados, mais 4. Deixa eu colocar esse aqui de preto para a gente entender aquilo que a gente acrescentou e aquilo que já estava. Pronto. Então vamos lá. Ó. Aqui a gente não tinha constante. Quando não tem constante, é como se tivesse um zero desse lado aqui. Tá bom? Aí eu venho 6x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 mais 4. E aí, por que, gente, que eu coloquei esse 2? Porque para completar o quadrado, aqui, ó,
para virar com menos 4x, ia precisar de 2 vezes o x que eu já tenho, e o 2. Precisaria de um 2 ainda. Então, eu entendo que a constante, né, vai ser um quadrado perfeito de 2, que é o 4. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, gente, vendo isso aqui, a gente já sabe que o 4 aqui vai ser 2 ao quadrado. E aí eu posso fatorar isso aqui com um produto notável do quadrado da diferença. X menos 2 ao quadrado. Natan, quando eu sei que é negativo, quando eu sei que é positivo? Olha o número do meio, viu, gente? O número que tem o x sem potência. Se ele é negativo, isso aqui é o quadrado da diferença, certo? E 60 mais 4 é 64. Então, as nossas raízes aqui, elas vão ser... Aí a gente vai elevar isso aqui ao quadrado, né? Elevar os dois lados ao quadrado. Isso funcionaria com potência cúbica também. Se fosse elevado ao cubo e fosse uma raiz cúbica, você poderia também cortar de boa, tranquilamente, tá? Então, a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado, mais ou menos a raiz de 64. Agora a gente pega aqui. Então, x menos 2 é igual a mais, ou melhor, a 8 positivo, e tem x menos 2, que é igual a menos 8. O 8 negativo. A raiz de 64, ela é o 8. Então, deixa eu só alterar as cores, para a gente pegar x1 e x2. Eu acho esse método legal, assim, eu acho que ele tem chance de se tornar prático, né? Mas tem que treinar bastante. Então, x vai ser igual a 8 mais 2. X1 é igual a 10. Né? Esse aqui, x1, é igual a 10. Vamos ver o de baixo. Aí o de baixo, continuando, x é igual a menos 8 mais 2. Então, x1, x2, melhor dizendo, x2, ele é igual a menos 8 mais 2, menos 6. Então, resolvemos aqui também. Então, essas são as duas raízes da equação, gente. É um método prático. Sempre vai dar certo, Natan? Não. Não. Deixa eu dar um exemplo por que poderia, quando não dá certo. Não daria certo se 60 fosse negativo. Porque se 60 fosse negativo, isso aqui ia ficar menos 56. E não existe raiz quadrada de número negativo. Ia parar por aqui a conta. A gente ia saber que ia ser uma raiz, ia ser uma equação sem raiz, tá certo? Então, se der raiz negativa, não dá certo o número, tá bom? Mas, tipo assim, Natan, Pode se ele dizer. tivesse negativo ali, você poderia passar pro outro lado, não? Aí Sim. ele ia ficar positivo do outro lado. Mas se eu passasse para o outro lado, aí ia ficar, aqui ó, 64. Ia ficar menos... Peraí, se ele tivesse negativo aqui, é porque eu estou fazendo em vista do método de completar quadrados. Aí, ficasse negativo aqui, tá, você poderia passar para cá, ia ficar mais 60. Só que isso aqui não daria para resolver com o método de completar quadrados. Por quê? 4 ia ser 2 vezes x e ia ter que ter um número aqui para eu transformar isso aqui em 4. E para transformar isso aqui em 4, eu ia ter que subtrair 56 dos dois lados. Ia ficar na mesma situação.
Então, para completar quadrados, não. Aí você poderia usar Bhaskara aqui. Poderia usar o método de Bhaskara para tentar encontrar o resultado. Mas se fosse 60 negativo, realmente não funcionaria. Ok? E existem métodos que ele não vai ficar lindo de bonito, redondinho, não. Que é o caso desse aqui, que eu vou mostrar para vocês, desse último exemplo. Deixa eu me recordar aqui como é que vai ser esse. Ah, não. Esse aqui, como eu já mostrei para vocês como é que pode dar errado, então eu vou mostrar uma maneira de dar certo, mas não ficar bonito. Ok? Então, bora lá. Esse aqui, ó, gente, 9x ao quadrado menos 18x, que é igual a 16. Pronto. Vamos tentar completar o quadrado aqui agora, fazendo fatoração primeiro. Então, eu vou ficar com 9x ao quadrado é quadrado perfeito, então 3x ao quadrado. Natan, se fosse 8x ao quadrado, 8x ao quadrado não é quadrado perfeito, 2 não é. Só números que são resultados que podem ser tirados da raiz quadrada exata, né? 9 tem raiz quadrada, então pode. Então, 3x ao quadrado. Então, de menos 18x vai ser o dobro do primeiro termo vezes algum outro termo. Se eu dividir 18, 2 vezes 3 dá 6, né? Então, se eu dividir 18, deixa eu alterar esse número de novo aqui, porque senão ia dar certo. Se eu dividir 18 por 6, ia dar 3. Então, eu preciso multiplicar por 3 aqui. Então, a gente precisa multiplicar por 3. Para eu multiplicar por 3, quer dizer o quê? 3 ao quadrado dá 9. Então, quer dizer que o segundo termo, o último termo, vai ser 9. E se eu somei 9 aqui, eu vou ter que somar 9 aqui também do outro lado. Ok? Pronto. Resolvendo isso aqui, então, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 3x ao quadrado menos. Aí eu posso colocar 2, 3x vezes 3, mais 3 ao quadrado, que é igual a 27. Beleza. Então aqui, gente, como eu tenho o primeiro termo e o segundo e o último termo são quadrados perfeitos, tem o sinal de menos no meio. Isso aqui é um produto notável e vai ser o produto notável do quadrado da diferença. Tem só o quadrado da soma e da diferença. Então, eu vou ficar com 3x menos 3 ao quadrado, que é igual a 27. Certo? Colocando os dois termos dentro da raiz quadrada, aí eu já coloco mais ou menos a raiz de 27. Não tem problema se você colocar só no resultado, não. Não tem problema. E aí a gente vai resolver isso aqui. Teremos duas raízes. Tá certo. Meu medo aqui é eu me perder e confundir vocês, mas não estamos perdendo, não. 3x menos 3 ao quadrado, esse potência quadrada corta com a raiz, vai ficar 3x menos 3, que é igual, deixa eu já mudar a cor disso tudo. A raiz, gente, de 27 não tem raiz quadrada, mas não tem problema, ele é positivo. Se ele é positivo, a gente fatora e vai ficar 3 raiz de 3. E não tem problema, tá tudo ok aqui, tá certo? É que nem aquele meme que o pessoal tá adorando dizer que odeia, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Então, esse aqui agora, 3x menos 3, que é igual a menos 3 raiz de 3, certo? 3 raiz de 3. E aí, gente, você passa esse 3 para o outro lado, continuando a conta. Eu vou fazer para... Eu não posso fazer para baixo esse, ô, tristeza. Então, continuando aqui, vai ficar 3x. O que foi, gente?
3x é igual a 3 raiz de 3. Eu vou tirar isso aqui de dentro da matriz. Isso aqui vai ser chatinho para fazer. Pronto. Então, isso aqui... Aqui. Pronto, vai ser 3x. Eu vou fazer tudo embaixo. Então, vai ser 3. Esse menos 3 passa para o outro lado, vai ficar positivo, tá? Vai ficar mais 3. Aí, o que que acontece? Para eu isolar esse 3, eu preciso dividir os dois lados por 3. Então, eu vou dividir por 3 aqui. E vou ter isolado o x. Então, x1 vai ser isso aqui. E dá para a gente simplificar essa fração, gente. Como aqui eu tenho 3 e os dois números que eu tenho aqui são 3 também, aí eu posso dizer que x1 é igual a 3 raiz de 3 dividido por 3, vai ficar o próprio raiz de 3, vai ficar 1 raiz de 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 3 raiz de 3 mais 1. E pode acontecer de ficar esse número aqui, que é um número irracional, porque o 3 não tem raiz exata, né? Nem exata, nem previsível. Então, ficou raiz de 3 mais 1. Ok? Mas enquanto está na forma raiz de 3, ele é racional. Ele é racional. Então, isso aqui é um número racional. Agora, o outro, em azul aqui. Então, vou repetir a mesma façanha. Só vai mudar o sinal desse raiz de 3, porque o cálculo é praticamente o mesmo. Então, o 3 passa para cá, fica positivo. Vou tirar esse 3 aqui que está multiplicando. Para tirar, eu preciso dividir os dois lados. Então, isso aqui eu vou dividir por 3. E, resumindo a ópera, x2, né? x2 aqui vai ser menos raiz de 3 mais 1. Diminuir também. Mais 1. Então, essa aqui é a forma da gente fatorar. Se você usasse Bhaskara, o resultado ia ser o mesmo, viu, gente? Ah, Natan, então por que tu mostrou isso? Vou fazer por Bhaskara, que eu não sofro. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu queria pedir para vocês que na atividade dessa semana, vocês tentassem pelo método de completar quadrados, tá bom? Aí, na dúvida, você não sabe se fez certo, treina Bhaskara. Aí faz por Bhaskara também. É um treino bom. Gente, matemática é treino, tá? Eu sei que pode dar um nozinho na cabecinha de vocês, tá? Porque é novo, né? Dá o nó porque é novo, não é por outro motivo. Mas isso aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Luiz, eu tô lendo agora que você pediu outro exemplo, mas eu acho que eu já dei bastante exemplo, né? Então, a única forma de não dar certo, pessoal, é quando tem raiz negativa, tá? E se der raiz negativa aqui nesse método, lá no Bhaskara também vai dar raiz negativa, viu? Aí não tem pra onde correr. Bora lá. E aí eu faço uma perguntinha para vocês, para vossas pessoas. Por que não poderíamos usar o método de completar quadrados nessa equação aqui? Observe essa equação por um tempo e me diga por que o método de completar quadrados não vai dar certo aqui. Porque o final é negativo? Boa! E tem outro motivo também. Porque o 5 não tem raiz quadrada exata. Sim, isso aí. O do sinal negativo, Rosana, pode ter situações que ao completar o quadrado a gente conseguiria reverter. Porque como 10 é 2 vezes, aí sim, vezes 1, se aqui fosse 1, por exemplo, né? Se aqui fosse 1 vezes 5,
Aí aqui eu poderia somar 25, esse negativo ia sumir. Agora, a única coisa que não tem remédio é esse 5 aqui. Agora, tem situações que vai dar negativo mesmo e aí não tem o que a gente fazer, porque o trinômio do quadrado perfeito, o único número que pode ser negativo realmente é o do meio. Tanto a ponta quanto a outra, eles não podem ser negativos. Então, 5x ao quadrado não é um quadrado perfeito. Então, não será possível fatorar a equação como um produto notável, mesmo usando o método de completar quadrados. Mesmo usando o método, não vai dar certo, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de aula. Pronto, gente. A gente deu 1 hora de aula já. Aí tenho só essas duas explicaçõezinhas aqui, mas eu vou fazer assim, mudança de sinal e concavidade da parábola. Eu vou... Vocês aguentam ficar mais um pouquinho? Sim. Pronto. Então eu vou tentar fazer a explicação do outro. Eu vou fazer assim, eu vou parar a gravação para poder gerar outra, né? Para ficar 2 vídeos. Então, você que está assistindo essa aula, muito obrigado pela audiência e fique para a parte 2.